e amados irmãos, a paz do Senhor com todos. Aproveitando que os irmãos já estão em pé, vamos ler a palavra de Deus no livro do Evangelho de São Lucas, capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículo de número 41 ao 52. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, e o versículo de número 41 ao versículo de número 52. Graças a Deus. Nós estamos felizes nesta noite pela oportunidade que Deus nos dá, né, irmãos? Amém? Quantos estão felizes com o Senhor nesta noite? Chegar aqui, irmãos, foi vitória para nós, né? Eu costumo dizer, irmãos, que cada dia que a gente vive é um presente de Deus. É verdade, não é? Não é, jovem? Cada dia, né? Que a gente acorda pela manhã, que a gente consegue escovar os dentes, que a gente consegue caminhar, trabalhar, andar, ir e vir. A gente tem que levantar as mãos para os céus, porque a vida, irmãos, ela é única. Sabia disso? A duração de nossa vida é de 70 anos, né? Podemos chegar a 80, 90. Agora o brasileiro diz que pode chegar até 100 anos, né, irmão? O brasileiro está vivendo bem. Tá? As condições estão boas para o brasileiro viver. Temos casa, temos alimento, temos, né, muitas condições que não tínhamos antes. Então hoje a gente pode viver. Mas depois, irmãos, é só a vida eterna, com Deus ou sem Deus. Então na condição humana, assim, eu fico imaginando quando a gente estiver no céu. A gente vai poder fazer um monte de coisa, mas, por exemplo, não vai poder beber Coca-Cola. Quando a gente estiver no céu, irmãos, na vida eterna, a gente não vai poder andar de carro. A gente, por exemplo, não vai tomar chimarrão. A gente não vai poder... Porque todas essas coisas do plano humano deixam de existir no plano espiritual. Nós teremos consciência plena. Vamos ser conscientes do que a gente vai fazer, mas não teremos uma consciência de pecado. As pessoas pensam assim, pastor, quando eu for para o céu, como é que vai ser lá? Lá nós teremos plena consciência, mas não uma consciência de mente pecadora. Não uma consciência de vida terrena. Não uma consciência de quando a gente está aqui, dessas lembranças humanas. Toda esta consciência que é condicionado à carne e ao pecado, ela fica. Mas quando nós estivermos do outro lado, nós teremos sim uma vida plena e uma vida consciente. Porém, nós vamos viver outros tipos de vida, outro tipo de vida, não uma vida humana, condicionada a trabalho, a essas coisas aqui do dia a dia, cozinhar, lavar, passar, bater ponto, sabe, esse tipo de trabalho a gente não vai ter. Apesar que nós vamos reinar com Cristo, vamos governar com Cristo, nós teremos outras funções. Por isso, irmãos, que a gente tem que aproveitar a vida, né? Tem gente que passa toda a vida despercebido, toda a vida triste, angustiado, amargurado, reclamando, toda a vida sem nenhum sentido. A partir de hoje, querido, passe a viver com sentido, tá bom? Passe a viver com alegria, passe a viver com paz. Curta a sua vida, esses momentos tão preciosos que Deus nos dá todos os dias. Lucas capítulo 2, versículo 41 ao 52. O texto nos diz assim, vamos fazer assim, vamos fazer diferente, irmãos. Vamos fazer uma leitura compartilhada. Eu vou ler o versículo, eu vou começar lendo a partir do versículo 39. E os irmãos, um após o outro, leia um versículo. Você não precisa ler 2 versículos, porque aí você dá a oportunidade de o outro ler também. Tá? E se uma irmã começar a ler junto com o irmão dê preferência para a irmã ler. Vamos fazer assim, essa regrinha tão básica, tá bom? Ok? Então eu vou ler o versículo 39. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. Versículo 40.
43. Amém, querido? Vamos tomar assentos? Meus irmãos, eu quero justificar a ausência do pastor Isaías. Hoje ele não passou muito bem de saúde. E então, à tardezinha, ele me ligou, dizendo que não estaria no culto. Então pediu que que nós trouxéssemos a palavra desta noite. Mas vamos orar pela vida dele, amém? Queridos, olha, o texto que nós lemos ficou muito claro, né? Olhando assim de grosso modo, a gente percebe que era costume da família de Jesus, todo ano, ir para Jerusalém para a festa da Páscoa. O texto nos diz que Jesus tinha 12 anos, tá? E interessante é que quando terminou a festa, tá? Eles retornam para suas casas, ali para Nazaré, e eles não dão conta de que Jesus não estava com eles. Eles simplesmente perderam Jesus. E o interessante, irmãos, é que ele só percebe isso depois que eles caminharam quase um dia. Procuram Jesus por 3 dias e acabam encontrando Jesus. Mas a reflexão desta noite, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, se você fazer uma pergunta assim, puxa vida, como pode um pai perder o seu filho? Você já ouviu alguma história assim, irmão? De algum pai que... Agora mesmo aconteceu um fato aqui em Foz do Iguaçu, que deixou todo mundo assustado. Uma mãe vai trabalhar, coloca o seu filho dentro do carro e, segundo os relatos, né, ela esqueceu a criança dentro do carro. Ela tranca o carro, trabalha, volta para casa, entra para dentro de sua casa e ela não nota a ausência do filho. E depois o esposo encontra a criança morta dentro do carro. Isso, aos olhos dos pais, é uma coisa assustadora. Você imagina, irmãos, você esquecer seu filho? Você esquecer um bebê? Você vai à festa, de repente um aniversário, e de repente você volta em casa, vai dormir, aí no outro dia a esposa fala assim, cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Corre no quarto, o Mateus não está aqui, o Lucas não está aqui, a Martinha não está aqui. E aí dão por conta que perderam a criança. E eles voltam desesperados, né?
porque naqueles dias a Jerusalém ficava repleta de gente. Agora, irmão, você imagina o coração daquela mãe, o coração do pai, ao perceber que Jesus sumiu. Jesus sumiu. Um garoto de 12 anos simplesmente sumiu. Eles procuram Jesus. Eles começam a procurar Jesus entre as pessoas. Eles procuram Jesus entre os amigos. Eles procuram Jesus entre os parentes, entre os conhecidos. E simplesmente ninguém falava de Jesus. Ninguém viu Jesus. Ninguém sabia onde Jesus estava. Se recentemente aconteceu um fato em nossa cidade, de uma mãe esquecer um filho dentro do carro, então logo a gente vai notar que perder filho não é uma coisa normal, é quase que normal. Pois os pais de Jesus também perderam Jesus. Assim como muita gente julgou Maria e José, chamaram eles de irresponsável, os pais subnutridos, os pais, eles devem ter, o que eles não ouviram das pessoas julgando, falando, deve ter falado um monte de coisa para Maria, viu? Ô pastor Leocírio, eu fico imaginando o que é que não falaram para Maria. Maria, onde você viu? Onde que você estava com a cabeça? Como é que você deixou esse menino sumir? E deve ter feito, irmãos, um monte de pré-julgamento, porque nós temos, por natureza, irmãos, o hábito de pré-julgar as pessoas. Assim como esta mãe aqui em Foz do Iguaçu, eu estava vendo, irmãos, na imprensa, nos sites, meu Deus do céu, cada absurdo que falaram dessa mãe. Olha, não chamaram essa mãe de santa, mas mãe irresponsável, meu Deus do céu, falaram tanta coisa. Quem aí acompanhou essa matéria, irmãos? E viram os comentários a irmã aqui, a irmã Dila, a irmã Cida, o irmão evangelista José Carlos. Foi absurdo, né, José Carlos? O senhor estava em Santa Catarina e a notícia chegou lá. Que pena, irmão, nós podíamos ter até um microfone aqui para a gente interagir com os irmãos, né? Eu vou caminhar aqui, irmão. O que o senhor ouviu lá, irmão? Eu vi a notícia desse caso da mãe que esqueceu, e claro que a maioria dos comentários em relação à mãe era um sentido pejorativo, né? Como se toda a irresponsabilidade estava em cima dela, né? E que mais, irmãos? Alguém aqui ouviu com mais comentário ou não? Zé Carlos também ouviu assim, fortes comentários? Olha aqui, vamos então, a irmã que conheceu a mãe, eu acho que ela pode dizer com mais propriedade o que é que a senhora ouviu, hein? Na mídia a gente vê muita coisa assim, triste, né? Falando mal da mãe, mas eu conheci ela, tive a oportunidade de trabalhar com ela, é uma mãe amorosa, super carinhosa, e quando eu recebi a notícia, eu fiquei assustada quando eu soube com quem. Porque eu sou tão desatenta, eu falei, meu Deus, poderia ter sido comigo, mas com ela eu não conseguia acreditar. É uma mãe muito doce, foi um caso assim impressionante. É mistério. A irmã está dizendo que assim, você se considera uma mãe desatenta, que se fosse com você, mas... Poderia até ser normal, às vezes eu sou meio desligada, sabe? Mas com ela eu não conseguia acreditar, porque é uma mãe muito amorosa, ela estava o tempo todo, carinhosa, eu conversava com ela, aquela voz doce, eu não conseguia acreditar que era aquela mãe, porque eu tive a oportunidade de conhecê-la e de trabalhar com ela, e com criança. Queridos, quem mais aqui? Quem mais ouviu? Parece que eu vi que Vocês ficaram sabendo dessa notícia ou não? Vocês não são daqui? Tá vendo? A irmã está dizendo que ela iria levar os 2 filhos no colégio. 2 filhos, né, irmã? Quem mais aqui, irmãos?
quer... Na mesma escola. Irmãos, você como mãe ou pai, quando você ficou sabendo dessa notícia, o que passou pela sua cabeça? Misericórdia, irmã. Hein? Você como mãe e pai, ao tomar conhecimento dessa notícia, que uma mãe é capaz de deixar o filho dentro do carro para morrer, o que você sentiu diante dessa situação? Espera um pouquinho, vamos aqui. O pré-julgamento que todos fazem são de uma mãe ruim, uma mãe de péssima qualidade, mas só que o meu genro conhece bem ela também. Isso ela alegou que foi devido a uma árdua tarefa que ela tinha naqueles dias no banco, uma meta para completar, e a mente dela totalmente voltada para aquilo, ela acabou até esquecendo de coisas prioritárias como o filho. Irmãos, quem aqui nunca atravessou um semáforo no vermelho? Esses dias, irmãos, olha que eu no programa Voz da Assembleia de Deus, eu brinco muito. Você tem que respeitar a velocidade mínima, você não pode parar em cima da faixa, você não pode jogar lixo pela janela, você tem que respeitar, ainda até brinco, cuidado com o pardal, você que não respeita a velocidade, você tem que levar multa na sua casa para você aprender. Eu brinco muito no programa. E olha o que aconteceu comigo, irmãos. Sabe quando existe dois semáforos assim, que um libera para ir à frente, outro libera para entrar à esquerda ou à direita, né? Eu estava olhando para o semáforo, o vermelho desceu, caiu no verde, mas o outro, para mim entrar à esquerda, que eu ia entrar à esquerda, continuava no vermelho. E eu entrei no vermelho. Sorte minha que não vinha nenhum carro, porque se tivesse vindo um carro, tinha me empacotado. Aí, digamos que acontecesse um acidente, o que é que as pessoas não pensariam de mim? Que motorista comprou a carteira no Paraguai. Aí ia dizer assim de mim. Irmãos, eu trouxe esse texto aqui, quero que vocês participem comigo, e se qualquer um de vocês que quiser participar, esse culto, irmãos, é um culto de ensino da palavra. A mãe de Jesus, irmã Paula, perdeu Jesus. Puxa vida, Jesus, um garoto superdotado, inteligente, pensa o menino, era Jesus. Pô, a Maria deveria ter mais atenção, né? E simplesmente ela perdeu Jesus. Fala que eu não sei. A Paula era pequena, a Paula era uma bonequinha tão linda, sabe? Qualquer um queria roubar ela, né? E eu estava na capital de Belo Horizonte, ali no centro da cidade, né? E eu estava com a minha outra filha, que é a Lucilene, que mora em Maringá. Ela era pequenininha, eu estava com ela no colo e segurada a mão da Paula. E meu esposo estava junto comigo. Aí eu falei, amor, segura aqui a mão da Paula, da Luciana, Paula, né? Que é o nome dela, que eu vou olhar umas roupinhas aqui na banca, aqui, para poder comprar para elas, né? Enquanto eu soltei a mão dela, ela sumiu, ela desapareceu. E era tanta gente que, olha, quando eu olhei assim, eu não vi mais ela. Aí nós ficamos desesperados. Aí tinha um supermercado assim, bem de frente, onde nós perdemos ela, no meio da rua, né? Na beirada da calçada. Eu corri lá naquele supermercado e fui no caixa, falei, eles anunciaram, e de repente alguém achou ela no meio da rua, levou ela lá para o escritório do supermercado. Aí, quando eu cheguei lá para pegar ela, ela estava com a mão cheia de bala e falando para mim que não queria ir embora. Jorge, o presbítero Jorge, quer compartilhar aqui a sua opinião dentro desse... Hoje é culto de ensino, irmãos. É um culto que nós estamos discutindo aqui. Como é que nós nos sentimos diante de um pai que perde um filho? Nós estamos discutindo aqui as pessoas que julgam as coisas sem analisar as coisas, que é o maior perigo que a gente comete. Nós temos a mania, irmãos, de julgar as coisas sem analisar. É por isso, irmãos, que todo mundo tem um amplo direito de defesa. Todo mundo, até o pior bandido. O cara pode ter feito o crime que fez.
Mas ele não pode ir ao julgamento sem que ele tenha o direito de falar. Sem que ele tenha o direito de defesa, de manifestar. O cara matou. Você fala, cara matou, tem que morrer. Espera aí. Ele tem direito de defesa. Você pode chegar, irmãos, num velório onde um filho bandido é morto, foi morto, está sendo velado. Eu morava no Porto Belo e eu sabia o que era isso, irmão. Todo dia lá tinha, morria as pessoas. A mãe estava ali no pé do caixão chorando pela perca do filho. Ela sabia que ele era um perdido, sabia que ele era um filho que fazia o mal. Mas ela estava ali chorando, inconsolável, porque ela dizia, é meu filho que morreu. Eu sei que, muitos até diziam, ele merecia. Eu aconselhei, eu avisei. 1000 vezes se ele tivesse ido preso, tivesse na cadeia, não morreria. Eu sei, mas está ali chorando, porque é filho. E ai de alguém se falar ali. Todo mundo fica, ó, bico de siri, não fala nada. Fala alguma coisa para você ver. E quando você vai fazer um culto fúnebre, num velório desse, aí o que você vai fazer? Vai chegar lá e falar que, olha, esse camarada morreu e foi para o inferno. Está vendo, irmãos? E se aconteceu com ele como aconteceu com o ladrão da cruz? E aí, como é que fica? Fala, Jorge. Lendo aqui o texto, pastor, Maria e José não esqueceram Jesus. Eles não foram esquecidos. Jesus já tinha 12 anos de idade. Era um menino muito inteligente. Nós estamos aqui agora na companhia de Duda e Bia. Os pais deles confiaram a nós que viesse conosco para a igreja. E Jesus já tendo 12 anos de idade, judeu, crescido, ensinado por José. A Bíblia nos fala, versículo 44, pensando eles, que viria na companhia pelo caminho. Maria pode ter falado para José, José, cadê Jesus? Ah, mulher, quieta teu facho, se aquieta. Ele deve estar conversando com algum parente ou algum amigo. Está vindo aí conosco, está vindo atrás, era uma multidão gigantesca. Então ele não foi esquecido. Mas procuraram entre os parentes. Se deram conta de que ele não estava realmente entre os parentes. Aí foi que veio a preocupação. Mas ele não estava esquecido, que a Bíblia nos fala que estavam procurando, pensando, porém, na companhia de... Viriam a companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, procuravam-no entre os parentes. Então eles procuraram Jesus constantemente, até estarem em conta entre os amigos e parentes que Jesus não estava ali. Então Jesus não foi esquecido, segundo a minha ótica. Estava perdido, né? Perderam o menino. Não esqueceram, né, Jorge? Mas é interessante nós pensarmos como é que nós analisamos. Olha, o Jorge já até disse, eles não perderam Jesus. Agora, o problema, irmãos, é o julgamento, Jorge, que a gente faz. Nós precisamos respeitar. Isso é importante. Respeitar esta colocação de que você chega ao ponto até de pensar, não, eles não esqueceram. O menino se perdeu pelo caminho, o menino ficou para trás, o menino não seguiu os pais. Que Jesus, por ele ser um menino muito dócil e muito bem dotado, como o senhor já falou, aonde ele estava caminhando, naquela ida deles a Jerusalém e voltar, que demorava mais de 24 horas, caminhando, era grande a multidão. E todos eles ali, aonde Jesus estava, eles queriam estar junto com Jesus. Então Jesus não estava o tempo todo aos pés de Maria e de José. E assim eles pensavam que Jesus estivesse caminhando junto com eles ali no meio da multidão. Foi quando eles chegou no regresso que eles foram procurar por Jesus e viu que Jesus não estava ali no meio da multidão, no meio dos parentes, como está no versículo 44, como bem esclareceu o irmão Jorginho. Irmãos, existia um costume judeu, e aí nós vamos esclarecer agora, que na verdade existia meia culpa de José e meia culpa de Maria. De acordo com o costume judaico, o menino ficava na responsabilidade da mãe até completar 12 anos. Era a mãe que, naquela época não existia escola. Então a criança, ela ficava sobre o filho homem, principalmente, ficava sob a responsabilidade da mãe, dos 0 até
11 meses, entendeu? Até completar, até 11 anos. Ao completar 12 anos, o filho passava para a responsabilidade do pai. O pai ia ensinar o filho o seu ofício profissional. Se o pai fosse pastor de ovelha, o filho seguiria o pai no ofício de pastor de ovelha. Se o pai fosse carpinteiro, o filho aprenderia carpintaria. Então, pela tradição judaica, a responsabilidade de educação do filho, educação civil, religiosa, história, geografia, o Torá, era a mãe que tinha essa responsabilidade até 12 anos. Até completar 12 anos. Completava 12 anos, a mãe já teria ensinado a escrever, ler as leis civil, leis religiosas, leis sociais, leis morais. Se vocês perceberem, irmãos, Jesus, a família perde Jesus, ou Jesus se perde da família, justamente com quantos anos? 12 anos. Até 12 anos, ele ficava sob a responsabilidade de quem? Da mãe. De 12 anos para frente, ele ficava sob a responsabilidade de quem? E aí, irmãos? Segundo Flávio Joséfo, houve ali meia culpa de responsabilidade. Quem é que deve cuidar o menino agora? Nós estamos indo para uma festa. Maria já cumpriu o seu papel maternal. José agora absorve o menino daqui para frente. Quem deveria então estar cuidando do menino? O pai. Não era mais a mãe, não era mais papel da mãe ficar olhando para o menino, porque ele já tinha 12 anos. Pela tradição judaica, agora quem cuida dele? O pai. Flávio José comenta, irmãos, que houve ali meio que quase uma briga de responsabilidade entre pai e mãe. Você é culpada, Maria. Não, o culpado é você, José. Não, você é culpado, Maria. Não, eu já fiz o meu trabalho. Agora é contigo. Você que tem que cuidar do menino. Porque eles estavam vivendo, isso mesmo, um momento de transição de responsabilidade. Agora, irmãos, preste atenção. Eles perdem Jesus na volta para casa, vindo de um evento religioso. Então, eles não estavam numa festa, eles não estavam num casamento, eles não estavam numa escola. Eles perderam Jesus na igreja. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Vocês sabem onde mais os pais perdem seus filhos? Onde os pais mais perdem seus filhos? Em qual ambiente? Os filhos começam a se perder dentro de casa, no jogo de responsabilidade entre pai e mãe. Alguém quer comentar alguma coisa, irmãos? Porque a gente acha que perde os filhos na rua. Não, nossos filhos não se perdem na rua. Muitos pais acham que perdem os filhos na escola. Outros acham que perdem os filhos na casa do vizinho. Os filhos começam a ser perdidos dos pais, a se afastar dos pais dentro da casa. Eu acredito que muitos, e claro que hoje também essa questão da mulher também auxiliar o esposo, na questão de mulheres que trabalham, mas eu lembro que nós somos, nós somos uma família, nós somos em 15 com o pai e a mãe, somos 13 filhos. Na maioria das vezes o pai trabalha fora, a mãe fica em casa com os filhos.
Então a responsabilidade da esposa é muito grande nessa sociedade que a gente vive hoje, principalmente aquela esposa que não trabalha, né? Que ela passa mais tempo com os filhos, né? É muito grande. E às vezes, por essa situação, o marido às vezes quer se isentar, né, da responsabilidade, quando não, ele não tem como ele se ausentar, né? Se isentar da responsabilidade. Porque como esposo, como pai, ele tem uma responsabilidade muito grande. E às vezes, em muitos casos, como pastor, a gente já tratou casos de você tem que conciliar situações, porque um quer transferir simplesmente a responsabilidade só para o outro, né? E aí vem um conflito, né? E aí, justamente, e entra questões que acaba perdendo o filho dentro de casa. Irmãos, na sociedade que nós vivemos, tem aqui, cadê a irmã Leni? Irmã Leni, eu queria que você chegasse mais perto aqui. Eu quero fazer uma pergunta para a senhora como psicóloga. A sociedade que a gente vive hoje, irmãos, sociedade pós-moderna, é uma sociedade que mudou muito o conceito de família, né? Não é verdade? A sociedade de 20, 30 anos atrás, a tarefa de cuidar dos filhos era quase que exclusiva da mulher. Na sociedade que a gente vive hoje, essa responsabilidade ela se tornou compartilhada entre pai e mãe. Porque a mulher, hoje ela saiu para fora de casa. Hoje ela trabalha fora. Hoje ela estuda. Hoje ela é profissional. Hoje ela é chefe. Hoje ela comanda. Então... A mulher que não trabalha fora, né? Porque, na verdade, a mulher, aquela que trabalha fora, trabalha muito mais, às vezes, que o marido, né? Porque a mulher não tem férias, não tem feriado, não tem domingo. Ela tem atividade quando está fora trabalhando e quando chega em casa a atividade dela continua, né? Eu vejo assim, irmãos, que hoje existe uma sobrecarga sobre a mulher. Hoje existe uma sobrecarga. Por quê? A mulher, ela deixou de ser do lar para ser uma mulher, não uma mulher da vida. A mulher da vida, ela deixou de ser mulher do lar para se tornar uma mulher profissional, uma mulher que trabalha fora, uma mulher que ocupa o espaço lá fora, tal qual o homem. Não, hoje a mulher, ela tem determinadas empresas, as mulheres comandam. Então, mas e aí como é que ficam os filhos, irmãos? Né? Como é que ficam os filhos daí? De quem? Aí a gente faz o quê? A gente terceiriza, né? A gente contrata uma empregada, a gente contrata, ou a gente encaminha para creche, ou a gente dá um jeito. E aí, o modo operante do cuidado do filho, ele fica um pouco esquecido. Em termos de... Vocês percebem que hoje as crianças são muito indisciplinadas, irmãos? Não tem limite. A gente às vezes vê aqui pela igreja, né, irmãos? Assim, o comportamento de determinadas crianças, né? Como é que eles agem? Outro dia eu estava no mercado, irmão, e tinha uma criança de mais ou menos 3 anos, irmãos. Mas aquela criança, irmão do céu, rolava no chão. Aquela criança esperneava. Aquela criança... E a mãe não sabia o que fazer para conter aquela criança. E você vê essas cenas meio que constante. Provavelmente se você chegar para aquela mãe e conversar com ela, você vai encontrar que ela está totalmente despreparada, né? Ela não foi preparada, porque até então a mãe, a menina crescia dentro de casa vendo a mãe fazendo as tarefas, vendo a mãe criando os filhos, ela era participante daquilo. Então esses dias a irmã Thalita aqui reuniu algumas meninas, jovens, e ela estava conversando com as meninas coisas básicas que uma menina hoje não sabe, de 12, 13 anos. A menina casa, ela não sabe. Porque primeiro que a mãe não a instruiu. Segundo, não existe um curso para ser mãe, para ser dona de casa, para ser esposa. Não existe um curso. Não existe um preparativo. Então, as meninas, elas estão meio que
Até ainda a Thalita brincava assim, dizendo, olha, antigamente as meninas sabiam sentar, cruzar as pernas, sabiam a posição, né? Era muito delicada. Então hoje você está andando, você vê as meninas, elas não têm muito, assim, você fala, meu Deus do céu, olha, diferente. Elas não tem noção nem de como se vestir, como se cuidar, como sentar, não tem noção de cozinha, não tem noção de arrumar, não tem noção de organização. E aí dentro de casa, né, irmãs, embola, vira aquela bagunça, a menina não ajuda, o menino não ajuda e vira aquela confusão e briga e tal. Por quê? Porque os papéis de criação dos filhos, eles estão mudando. E o que estava acontecendo com Jesus naquele momento era um conflito de papéis entre até onde ia a responsabilidade de Maria e de onde começava a responsabilidade de José. E aí, ô Malenia, a senhora é rebelde mesmo, né? Não vem para cá? Ah, tá bom. Então, irmãos, a gente está olhando para esse exemplo de Jesus. Maleni, vem mais perto aqui, Maleni, pelo amor de Deus. E Maleni, assim, ó, nós estamos enfrentando isso hoje, irmãos, dentro da igreja, nas escolas. Agora mesmo vocês viram essa cartilha aí, né, que tá aí rodando aí em algumas escolas. A coisa, irmãos, está saindo do controle. É assim que a senhora enxerga também? Senhor, irmãos, estava escutando o pastor ali. Realmente, nós estamos vivendo em dias muito difíceis de se educar. De se educar, como eu posso dizer assim, o educar se educa em qualquer lugar, né? Se educa na igreja, se educa na escola, mas os dias que nós estamos vivendo estão sendo um dia difícil de ensinar. O ensinar é a prática, né? Então, educar se educa, mas a questão é você viver e cobrar aquilo da criança, né? Porque você apenas fala, mas você não cobra. Então, a ausência da figura paterna, de alguém para colocar o limite, está muito difícil. Eu tenho atendido tantos pais aqui na igreja, tanto, né, desesperado. Ontem e hoje entraram 2, assim, desesperados, pedindo socorro. Eu agendei para amanhã e outro para sábado, de pais, assim, bastante angustiados, porque estão com muita dificuldade de colocar os limites nos filhos. Porque, amados, se não tiver alguém que faça a função de lei, que é a função paterna, se não tem a figura da presença do pai, que é aquele que põe a lei, alguém tem que colocar essa lei. E essa criança, esse ser humano que está ali em desenvolvimento sem lei, ele literalmente vai se formar de quê? Vai se tornar um adulto desestruturado, como o pastor falou dessa criança de 3 anos aproximadamente. Até 3 anos é o período de se conter uma birra. Se a criança chegou até 3 anos e ela continua se jogando no chão, continua com pirraça, né? Já passou do tempo de ela se controlar diante daquilo. Mas se não tiver o controle, pastor, literalmente vai se tornar adultos agressivos, porque é o que nós estamos vivendo hoje, né? O distanciamento cada vez mais. Né? Porque os pais, eles não têm muito tempo de estar com os filhos, né? E quando chegam de um momento de estar com os filhos, eles estão com o celular, né? Se está dando muito de presente, celular, né? Tablet, menino de 2 anos que nem sabe falar, já está com o celular na mão. Então isso vai quebrando o quê? Os laços, os vínculos, né? E aí esse pai, como que esse pai vai educar se, né, nem ele mesmo tem o domínio das questões dele ali, se nem ele mesmo consegue controlar tudo isso? E aí vai vir o sofrimento, né? Eu vivencio isso na minha vida porque eu tenho 2 adolescentes, uma que está indo para a fase de adulto e outra que está vivenciando. E educar menina é mais difícil de educar do que menina. Não é fácil, né? E agora eu estou dando palestra na igreja, nós vamos marcar de repente mais na frente 3 noites para a gente trabalhar aqui, para vocês aprenderem a lidar melhor com os filhos. Então, amado, nós temos que pedir para o Senhor. E a minha oração é: Senhor, me ensina a ensinar meus filhos nos dias atuais, né? Porque ele quer jogar, o que eu vou fazer? Eu preciso colocar um limite para ele. Mateus, eu não estou em casa, mas quanto tempo você já jogou? Ah, mãe, eu joguei 1 hora. Eu posso confiar em você? Pode, mãe. Eu estava só no filme. Eu falei, ok. E se eu cheguei em casa e ele estiver jogando, eu falei, acabou sua cota.
Sua cota por hoje acabou. Não, acabou. Mais quantos minutos? Eu não vou lá e arranco. Eu dou um tempo para ele. Então a gente precisa, nesse mundo que nós estamos vivendo, atravessar essa fase de infância para adolescente, para adolescência, amados, é só Jesus na nossa vida, para a gente conseguir ultrapassar tudo isso. Mas eu estou aqui para ajudar vocês, se vocês precisarem, eu sempre estou aqui na igreja atendendo, socorrendo, ajudando, mas só que você também precisa fazer a sua parte, né? O pastor ensina, né? Você está aí para aprender, tem tantos meios de se aprender, mas se você não pratica, é incoerente dizer eu amo a Jesus e não pratico. Eu amo meu filho, mas eu não ponho limite, eu deixo fazer o que ele quer. Ele precisa ser punido, ele precisa de lei. E se a gente não colocar essa lei agora, até os 6 anos, depois já foi. Ela vai voltar intensamente aos 12 anos. Aí, só Jesus na causa. Esses dias aqui, irmãos, eu atendi uma mãe e um filho, não são aqui da nossa igreja, mas eles estavam tão desesperados que eles entraram aqui na igreja. Olha, irmãos, eu confesso que eu nunca tinha assistido, viu, um fato igual aquele. O menino de mais ou menos 15 anos, ele mandava a mãe calar a boca. Ele falava, você é uma mentirosa, você não manda na minha vida, entendeu? E teve momento, irmãos, que José Carlos, que ele quis levantar e esmurrar a mãe dele. Eu fiquei tão admirado, eu fiquei assim, irmãos, eu fiquei passado, viu, daquela situação. Eu fiquei assim, meu Deus, como é que pode? E a mãe, ela não conseguia. Aí chegou um momento, irmãos, que o menino começou a falar para a mãe, assim, coisas da vida da mãe, que ele presenciou, que ele viu, que ele sabia, sabe, coisas do passado da mãe. Aí ele começou a jogar na cara da mãe assim. Irmãos, eu sei dizer para vocês, foi uma luta terrível. Foi horas e horas assim, de sofrimento, irmãos, até acalmar aquela criança, aquela mãe, no final, nós oramos, eles se abraçaram, se perdoaram, entendeu? Mas foi quase umas 2 horas, assim, eu fiquei, olha... Assim, amado, o que a gente percebe hoje, essa dificuldade desse pai colocar esse limite ali, que a gente fala que é o processo a gente fala castração na psicanálise, né? Que é cortar, né? É colocar o filho no lugar que ele tem que ser, no lugar que ele tem que estar. Mas hoje em dia, os pais, para não ter muito trabalho, colocam os filhos para dormir no mesmo quarto que ele, né? E o que vai acontecer? Esse filho vai querer o lugar desse pai, ele vai querer o lugar dessa mãe. Eu tenho meus 2 hoje, quando ele liga para mim, oi mãe, agora há pouco eu liguei para o Mateus, falou, Mateus, você está falando com quem? Tá bom, mãe, senhora. Então a gente tem que estar sempre lembrando que você é a mãe. Eu não permito de hipótese alguma meus filhos me chamar pelo meu nome. É senhora mamãe, é benção mamãe, porque se ele saber o lugar dele, ali dentro de casa, que é a primeira escola, é a primeira igreja, como os irmãos têm colocado, é em casa, irmãos, é nossa casa que é a primeira escola, é nossa casa que é a primeira igreja, é lá. É de lá que a gente vem para a igreja. Então, é lá que eles começam, para eles ir para outros lugares. Então, assim, essa questão dos filhos, chamar a mãe pelo nome da operadora, quando ele falou, oi, mãe. Eu falei, ué, é operadora, oi agora? Não sou operadora, eu sou o quê? Sou sua mãe, mas só que eles fazem de conta que esquece, né? Mas a gente tem que estar sempre lembrando o lugar deles é de filho e você é de pai ou de mãe. E jamais pedir que seu filho, meu filho é meu amigo, não. Nós não somos amigos de filho. Nós somos mães e pais. E eles são os seus filhos. Porque tem, meu filho, aí vai virar assim, um amiguinho para cá, amiguinho para lá. E onde é que fica? Amiga é diferente de pai. Amém, queridos? Boa discussão, né? Obrigado, Malenir. Amém, irmãos? Agora, para nós finalizarmos esse bate-papo que nós tivemos hoje, você fala, pastor, você não se preparou? Pois não, irmãos. É que Deus tocou no meu coração para falar isso com vocês hoje. Amém, irmãos? E, por exemplo, a irmã Lenira, eu sei que ela perdeu o esposo muito cedo. Se tornou mãe e pai, né, dos filhos, né? E está aí os filhos na igreja, servindo ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque ela acabou absorvendo o papel do pai e o papel da mãe. E impondo a responsabilidade para os filhos. Então hoje, irmãos, eu vejo pela nossa igreja, a forma com que as nossas crianças se comportam nos cultos, né? A forma com que eles se comportam nas salas, a forma com que eles se comportam dentro da igreja.
E às vezes, muitos pais estão querendo colocar para a igreja a responsabilidade de disciplinar seus filhos. Entende? Não, é a igreja que tem que colocar limite, é a igreja que tem que dizer o que pode e o que não pode. Não, irmãos, são os pais, é aqueles que têm a responsabilidade de fazer isso. Fala, Cardozão. Olha... Olha aí, ó. Ô Cardoso, você é corajoso mesmo, viu? Cadê? Irmãos, vamos caminhar aqui para o final. Então é o seguinte. Perdemos Jesus quando esquecemos que Ele é o centro de tudo. Perdemos Jesus quando procuramos apenas entre parentes e conhecidos. Perdemos Jesus quando procuramos no lugar errado. Está vendo, irmãos? Quando esquecemos que Ele é o centro de tudo, quando procuramos apenas entre parentes e quando procuramos no lugar errado. Uma das coisas que chama atenção nesse texto, nós vamos terminar, temos que ainda fazer o ofertório, é que quando eles percebem a ausência de Jesus, Jesus não está com eles. E eles procuram Jesus em tudo quanto é lugar. Parente, amigo, vizinho, tal. Sabe qual foi o último lugar que eles foram procurar Jesus, irmãos? No templo. Se tem um lugar que eles imaginam... Olha, foram para Jerusalém para o templo. E o último lugar que eles procuraram Jesus foi no templo. Procuraram Jesus em todos os lugares, mas Jesus estava no templo. A pergunta, irmãos, que eu faço às vezes é: por que Jesus foi para o templo? E a resposta que eu encontro nesta pergunta é porque ele ouvia a mamãe dizer em casa que Deus estava no templo. Sabe quando você vai para a praia, que existe aqueles pontos de referência que você fala assim para o teu filho: ó, se você se perder da mãe e do pai, você vai em tal lugar. Você vai lá, tá vendo aquela torre vermelha lá? Lá é o bombeiro, você corre lá. A mãe ensinou tanto a Torá para Jesus, ensinou tanto a lei, e ela se esqueceu de que tudo aquilo que ela ensinou, talvez Jesus poderia não ter aprendido. Porque o último lugar que ela foi procurar Jesus foi no templo. Isso dá uma lição para nós, viu, irmãos? Tudo aquilo que nós ensinamos nossos filhos, a Bíblia diz assim, ó: ensina o menino no caminho em que deve andar, e quando crescer não se desviará dele. Ele pode até ficar adulto, não querer saber de igreja, como a estatística mostra, de cada 10 jovens que vai para a faculdade, 6 se desvia, 4 apenas termina a faculdade na igreja, mas um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai se lembrar de tudo aquilo que ele aprendeu em casa, com a mãe e com o pai. E a hora que ele tiver que correr para algum lugar, você pode ter certeza, ele vai correr para a igreja. Ele vai correr para a casa do Senhor. Quando ele estiver perdido na vida, quando ele se perder nos negócios, no casamento, no relacionamento, na vida profissional, ele vai se lembrar da oração que ele fazia em casa, a oração do Pai Nosso. Ele vai se lembrar das lições da escola dominical. Ele vai se lembrar da aula de musicalização infantil que ele estava. Ele vai se lembrar dos cultos infantil que ele participava. E vai bater no coração dele um sentimento e um desejo por Deus. E ali ele vai ser encontrado de Deus. Aleluia. Ali ele vai lembrar daquilo que ele ouvia em casa. Por isso, irmãos, que o maior referencial para alguém é a casa, irmãos.
Se o pai é indisciplinado, o filho vai ser indisciplinado. Se a mãe briga, o filho vai brigar. Se a mãe xinga, o filho vai xingar. Se a mãe é barraqueira, o filho vai ser barraqueiro também. Por quê? Porque ali é o maior exemplo onde ele aprende, é dentro de casa. E aí, graças a Deus que salva a igreja. Porque se em casa ele não aprende nada disso, mas pelo menos vai para a igreja, aqui ele vai aprender um pouquinho lá na escola dominical, né, irmão Zé Carlos? Oh, aleluia! Talvez o pai e a mãe nunca falaram de Jesus para o filho, mas lá na musicalização infantil, lá, essas crianças estão lá aprendendo de Jesus. Talvez os pais e as mães nunca falaram de Jesus para os seus filhos, mas lá no culto infantil eles estão ouvindo falar de Jesus, e aquilo é como uma semente que vai cair no coração deles, e o dia que eles crescer pode até se perder pelo caminho da vida, mas eles se lembrarão de Deus nas suas vidas. Aleluia, eles se lembrarão de Deus. Então Jesus foi encontrado no templo. Vamos estar de pé, queridos. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. E aí, o texto diz, né, que Jesus, ele crescia e se fortalecia em sabedoria, em estatura, em graça com Deus e com os homens. Não vamos perder nossos filhos, irmãos, para o mundo. Não vamos perder nossos filhos para as drogas. Não vamos perder nossos filhos para a criminalidade. Não vamos perder nossos filhos para esse conceito de sociedade que está aí. Nós não vamos perdê-los em nome do Senhor Jesus. Nós não vamos perder. Talvez se o seu filho, talvez se alguém da sua família está demonstrando sinais de rebeldia, de revolta, não querem saber de Deus, estão se envolvendo com o mundo, não desista dele. Não desista dela. Vamos continuar clamando ao Senhor, porque ele tem a marca do sangue de Jesus Cristo em sua vida. Nós não vamos perder. Não desista do seu filho, minha irmã. Não desista da sua família. Não desista daquilo que você acredita, daquilo que você ama. Não desista. Vamos orar nesse momento. Clamar ao Senhor por nossa família. Vamos colocá-los diante do Senhor. Quero convidar aqui a irmã Luzia. Hoje é as missionárias que estão no comando da oração, né? Vamos orar nesse momento, irmã Luzia. Vamos clamar ao Senhor. Aleluia. Oh, glória.